Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos. Estamos passando por aqui, deixando mais uma videoaula. Essa videoaula, ela é muito importante para você que ficou de recuperação, para você que precisa obter mais uma nota, para ser aprovado, para poder passar de ano tranquilamente, poder entrar lá no ensino médio cheio de expectativas. Então, se você quer isso mesmo, atente-se para essa videoaula, tá certo? Não vai ser uma videoaula longa, apesar de termos poucos slides, mas nós temos muito conteúdos para revisarmos, para relembrarmos, tá bom? Nós temos estudado o período composto, praticamente esse segundo semestre foi o assunto que nós abordamos, porque nós vimos muito conteúdo. O período composto ele traz muitas informações, muitos temas, porque ele vai abordar as orações coordenadas e a gente vê que são 5 tipos de orações coordenadas. A gente precisa aprender o sentido de cada conjunção, é isso? As conjunções coordenadas, elas introduzem uma ideia diferente das conjunções subordinativas. Então, são muitos conceitos, são muitos detalhes. Por conta disso, nós paramos no período composto, mas graças a Deus nós pudemos estudar os vários tipos de orações, as coordenadas, as sindéticas, as coordenadas sindéticas, não é isso? Nós vimos as orações coordenadas sindéticas, adversativa, alternativa, conclusivas, explicativa, alternativas, né? 5 tipos de orações coordenadas, e vimos as orações subordinadas, que são 9 tipos. Nós vimos as orações subordinadas adjetivas, né, de 2 tipos, e um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas. Não foi isso? Então é muito conteúdo, é muito assunto para ser abordado. E hoje a gente vai relembrar um pouquinho desses assuntos que certamente caem na nossa prova de recuperação. Então é importante que nós acompanhemos essas aulas, anotemos, revisemos aquelas anotações que temos também no nosso caderno, para que a gente tenha uma ótima recuperação, tá certo? Vamos analisar aqui o nosso primeiro período. Nós entendemos que o período é classificado de 2 tipos. O período simples, que é aquele que apresenta apenas uma oração. E como é que eu sei que o meu período tem apenas uma oração? Quando eu vejo que ele tem apenas um verbo, que é esse exemplo aqui, olha só. Meus amigos chegaram ontem em nossa casa. Qual é o verbo que eu tenho nesse período? Eu tenho o verbo chegar, apenas ele. Se eu tenho apenas um verbo, eu já sei que eu tenho apenas uma oração nesse período. E eu chamo ele de período simples, certo? Nós trouxemos aqui só para relembrarmos essa questão do período simples e o período composto, porque o que nós temos estudado mesmo é o quê? Período composto, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Queríamos ter ido ao passeio com vocês, mas surgiu um imprevisto. Onde estão aqui os meus verbos? Olha só, eu tenho o verbo querer, eu tenho o verbo ter e o verbo ir. Só que esses 3 verbos eu percebo que eles estão aqui um ao lado do outro, olha só. E eu sei que quando eu tenho aqui 2 verbos ou mais, um coladinhos no outro, eu sei que tem uma locução verbal. Isso significa que, apesar de serem 3 verbos, neste caso aqui, eu conto como se fosse apenas um verbo, certo? Esses 3 verbos eles funcionam como se fosse apenas uma oração. Então, queríamos ter ido ao passeio com vocês, é uma oração. Como é que eu classifico essa oração? Eu classifico como oração coordenada assindética. Por que é assindética, professora? Porque eu não tenho aqui nenhuma conjunção, certo? Eu não percebo aqui nenhuma conjunção. Se eu não tenho nenhuma conjunção nesta oração, eu chamo de oração coordenada assindética. Olha só aqui minha segunda oração. Mas surgiu um imprevisto. Eu percebo que essa minha segunda oração ela é introduzida por uma conjunção. Olha só a conjunção mas, certo? Eu já sei que a conjunção é aquele elemento conectivo, ou seja, é aquele elemento que tem a função de ligar, conectar as orações, certo? E sei que aqui é uma conjunção coordenada adversativa. Por que adversativa? Quando eu falo adversativa, eu já me lembro de adversário, eu lembro de adversidade. Se eu tenho adversários, eu tenho o que? Oposição. Então, é isso mesmo que essa conjunção introduz, essa ideia mesmo de adversidade, de oposição, de quebra de expectativa,
certo? Porque eu queria ter ido ao passeio, mas, olha a oposição aqui, olha a quebra de expectativa, mas surgiu um imprevisto, certo? Então aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa, porque traz essa ideia de oposição. Sindética porque eu tenho uma conjunção, e é adversativa porque essa conjunção, ela vai introduzir, ela vai apresentar uma ideia de oposição. Qual é a oposição? Eu queria ter ido ao passeio, mas surgiu um imprevisto, certo? Então houve aqui uma adversidade, ok? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um período composto por coordenação, gente. Por quê, professor? Eu tenho orações coordenadas aqui. Essa minha oração aqui, surgiu um imprevisto, ela não depende dessa outra aqui para mim te dar uma informação, certo? Gente, queríamos ter ido ao passeio com vocês. Aqui eu tenho uma oração coordenada. Uma oração com um sentido completo. Gente, eu queria ter ido ao passeio com vocês. Se eu falar isso, vocês entendem. Observe que a informação é completa. Eu posso dizer, gente, surgiu um imprevisto. Surgiu um imprevisto. Dá para entender? Também dá, professora. Então, oração coordenada são orações que se coordenam dentro de um mesmo período, mas elas não dependem uma das outras, certo? Elas não dependem uma das outras para te transmitir uma informação. Cada uma transmite uma informação e dá para entender. Olha só, eu queria ter ido passeio com vocês. Gente, surgiu um imprevisto, certo? Gente, surgiu um imprevisto. Então, aqui eu tenho orações coordenadas. Eu tenho a sindética que não tem conjunção e tenho sindética porque tem conjunção, certo? Então, qual é o período aqui, professora? É um período composto por coordenação. Por quê? Porque é um período que comporta orações coordenadas. E o que são orações coordenadas? Orações independentes sintaticamente uma das outras, tá bom? Que é o contrário de quê, gente? Das orações subordinadas. As orações subordinadas, como o nome já diz, elas se subordinam a uma outra oração para que você compreenda a informação de forma com sentido completo. Olha esse exemplo aqui, olha. Eles chegaram assim que você saiu. Quantos verbos eu tenho nesse período? Eu tenho aqui o verbo chegar e eu tenho aqui o verbo sair, certo? Eu tenho dois verbos. Isso significa que eu tenho um período que é composto. Agora aqui, esse período composto, ele comporta orações coordenadas ou subordinadas. Como que eu vou saber? Olha só. Qual é a conjunção que eu tenho aqui? Eu tenho a minha conjunção assim que. Assim que, ela traz uma ideia de quê, gente? De tempo, não é isso? Assim que você saiu, olha só. Assim que você saiu. Eu aprendi que as minhas orações subordinadas, elas são introduzidas por conjunções subordinativas. Isso significa que eles chegaram é uma oração, não é isso? Porque é um enunciado que tem um verbo. Eles chegaram. Dá para entender basicamente? Sim. Isso significa que eu tenho aqui uma oração principal. Por quê? Ela traz essa ideia principal do período, certo? Eles chegaram. Assim que você saiu é uma outra oração. Essa oração eu chamo ela de oração subordinada. Por quê? Porque a informação contida nela, para que eu e você entenda, precisa da oração principal. Porque se eu simplesmente chegar para você e disser assim, gente, assim que você saiu, tem sentido? Não tem sentido, professora. Agora, se eu falar para vocês assim, gente, eles chegaram assim que você saiu. Dá para entender? Dá. Ou seja, a minha oração subordinada, ela precisa de minha oração principal para transmitir uma informação completa. Eu já sei que eu tenho aqui o quê? Um período composto. Por que é composto? Porque eu tenho mais de um verbo. E ele é composto por subordinação. Por quê? Porque eu tenho aqui uma oração subordinada. Eu tenho uma oração que depende de uma outra oração para que ela transmita uma ideia com sentido completo, certo? Então, eu tenho um período composto por subordinação. Agora, vamos classificar essa oração subordinada aqui, gente. Que tipo de oração subordinada é essa? Se essa conjunção, ela apresenta uma ideia de tempo, quais são as orações que expressam ideias de tempo? Semelhante ao advérbio, por exemplo. Por quê, professora? Porque o advérbio, nós sabemos que é aquela classe gramatical da nossa língua que tem a função principal de expressar circunstâncias de quê? De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de instrumentalidade.
entre outras coisas. Estão lembrados? Então, se essa minha conjunção aqui, ela traz essa ideia de tempo, eu já vou saber que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Porque as minhas orações subordinadas adverbiais temporais, elas expressam essa circunstância de tempo que é própria do advérbio ou do adjunto adverbial. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Não é difícil, gente. Não é difícil. Só falta atenção. Só falta dedicação para você saber diferenciar a oração subordinada da oração coordenada. Só falta atenção para você perceber a ideia que a conjunção apresenta. Certo? Então, se eu digo, olha, gente, eles chegaram assim que você saiu, é mesmo que eu falasse assim, olha, eles chegaram no momento que você saiu. Eles chegaram quando você saiu. Então, todas essas conjunções, elas expressam a ideia de tempo, certo? Então, se a ideia de tempo, eu sei que só existe um tipo de oração que expressa essa circunstância, que são quais? As orações subordinadas adverbiais, temporais, certo? Nós aprendemos que as orações subordinadas adverbiais, elas são de 9 tipos, porque elas expressam 9 circunstâncias, apresentam 9 ideias, certo? De causa, de tempo, como essa aqui, de concessão, de comparação, de conformidade, de proporção. Estão lembrados? Pois é, são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Adverbiais porque expressam circunstâncias próprias do advérbio ou do adjunto adverbial. Tudo bem? Vamos ver aqui nosso próximo exemplo. Os rapazes que falaram estas palavras são ousados. Aqui nós temos que período, amados? Vamos ver quantos verbos nós temos. Temos aqui o verbo falar, certo? E nós temos aqui são ousados. Eu tenho aqui 2 verbos, um ao lado do outro. Eu já entendo que eu tenho uma locução verbal, ou seja, 2 verbos, mas que são contados como apenas uma oração. Tudo bem? Tudo bem, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um período composto, professora, porque eu tenho mais de um verbo, certo? Agora, vamos lá. Cadê a minha conjunção? Porque eu tenho que buscar a minha conjunção, porque eu vou ver qual a ideia que ela introduz. Eu olho aqui, eu vejo os rapazes, aqui eu tenho meu sujeito. Que falaram? Eu não tenho conjunção aqui, professora. Eu tenho o quê? Um pronome relativo. E quando eu vejo o pronome relativo, eu vou me lembrar de qual tipo de oração, gente? Eu vou lembrar das orações subordinadas adjetivas, porque eu aprendi que as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por meio de um pronome relativo, certo? Olha só, os rapazes que falaram. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, gente, ela recebe esse nome porque ela desenvolve uma função semelhante à do adjetivo. O adjetivo, que também é uma classe gramatical de nossa língua. Qual é a função do adjetivo, pessoal, mesmo? Classificar o meu substantivo. Caracterizar o meu substantivo. Então, quando eu digo aqui os rapazes que falaram, olha só, eu estou falando os rapazes falantes, por exemplo. Quem é o substantivo nesse caso aqui? Os rapazes. Os rapazes que falaram é os rapazes falantes. Tudo bem? Então, a palavra falante é o quê, gente? É um adjetivo. Por quê? Ele caracteriza os rapazes. Nesse caso aqui, eu não tenho um adjetivo, eu tenho uma oração inteira que vai classificar o meu substantivo. E nesse caso aqui, olha, que falaram. Que falaram. O meu pronome relativo, ele tem a função de quê, professora? De retomar o termo anterior. Ele substitui a palavra anterior, que no caso aqui é os rapazes. Então, os rapazes que falaram, quem falou, gente? Os rapazes. Então, observa que o pronome relativo, ele substitui, ele retoma o termo anterior, certo? Então, se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ok? Então, os rapazes que falaram, estas palavras são ousados. Que tipo de período eu tenho aqui? Eu tenho um período composto por subordinação. É um período que está comportando oração, certo? Uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem, gente? Algum problema? Qualquer coisa, vamos lá no nosso livro, vamos lá buscar esses conteúdos, tentar fazer aquelas atividades que nós postergamos, tentar refazer aquilo que nós já fizemos sozinhos,
para que esse conteúdo ele seja absorvido em nossa mente, tá bom? Então aqui eu tenho o que? Oração subordinada adjetiva, porque eu tenho aqui meu pronome relativo que já vai me dizer, certo? Que a minha oração é adjetiva e não adverbial. Olha só, aqui nós vamos analisar as orações. Anteriormente nós analisamos os períodos. Nós vimos um período simples, nós vimos um período composto por coordenação, porque está comportando orações coordenadas, que são orações independentes sintaticamente uma das outras, certo? Nós vimos orações subordinadas adverbial, olha só. Essa oração nós vimos que ela é subordinada porque ela precisa da oração principal para que eu entenda a informação do período, porque apenas a minha oração subordinada ela não é suficiente para me trazer uma informação, certo? Então ela precisa da oração principal. Ela é adverbial porque ela expressa a circunstância de tempo, então ela é adverbial temporal. E eu vi também aqui o que é uma oração subordinada adjetiva, certo? Adjetiva, porque ela é introduzida por um pronome relativo. Nesse caso aqui, eu esqueci de falar para vocês, nós aprendemos que as orações subordinadas adjetivas, elas são de dois tipos, estão lembrados? Nós temos as restritivas e as explicativas. Então, nós aprendemos que as restritivas, elas não vêm intercaladas por vírgula, ao contrário das explicativas, certo? Então, nesse caso aqui, se eu não tenho vírgula para intercalar a minha oração adjetiva, eu já sei que ela é restritiva. E se ela é restritiva, ela está se referindo apenas aos rapazes que falaram, certo? Olha só, os rapazes que falaram estas palavras são ousados. Isso aqui é um detalhe importante. Por quê? Porque aqui a minha oração ela está se referindo aos rapazes que falaram. Isso significa que num grupo de rapazes, ali tinham rapazes que falaram, que é o caso aqui que ela está abordando, mas tinha rapazes que também não falaram. Então imagine aí um grupo de rapazes conversando. Olha só aqui, olha, trouxe até essa ilustração para vocês. Um grupo de rapazes que estão ali, não é? Debatendo a respeito de um assunto, e alguns rapazes falam, debatem, apresentam o seu ponto de vista, certo? Enquanto outros não falam nada. A minha oração ela está se referindo apenas e unicamente aos rapazes que falaram. Então é por isso que eu chamo ela de oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Ela restringe, ela se limita apenas aos rapazes que falaram e não a todos os rapazes que estavam ali. Tudo bem? Então, a minha oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai fazer isso. Ela vai restringir, certo? Ao assunto aqui. Ela vai restringir, no caso aqui, esses rapazes, apenas aos rapazes que falaram, que são os rapazes falantes, e não a todos os rapazes, que é o contrário das explicativas. Se aqui eu tivesse umas vírgulas aqui, ó, para intercalar minha oração, o que acontece? Ela vai falar, os rapazes que falaram estas palavras são ousados. A explicativa, ela já ia generalizar, porque ela ia falar de todos os rapazes. Mas como eu não tenho vírgula, o meu pronome relativo aqui está aqui a minha oração sem vírgula, ela está restringindo. Ela está falando apenas dos rapazes que falaram. Tudo bem, amados? Nesse caso aqui, nós iremos analisar as orações, certo? As orações, olha só. Analisa as orações abaixo e classifique essas orações. Primeiro exemplo, Mônica comeu as maçãs e dormiu em seguida. Olha só, vamos ver aqui, gente, as minhas orações. Mônica comeu as maçãs, minha primeira oração, e dormiu em seguida. Se eu falo para vocês, gente, Mônica comeu as maçãs, dá para entender? Dá, professora. Então, se dá para entender, eu já sei o que? Eu tenho uma oração coordenada. Oração coordenada, tudo bem? Eu olho, analiso, vejo que não tenho nenhuma conjunção aqui nesta oração. Se eu não tenho conjunção, eu já sei que aqui é uma oração coordenada assindética. Assindética porque não tem conjunção, certo? Vamos aqui para a nossa segunda oração. E dormiu em seguida. A minha segunda oração, ela é introduzida por uma conjunção. O izinho aqui, olha, o ezinho. Esse ezinho, nós aprendemos que ele traz uma ideia de que, gente? Adição. Adição. Olha só, Mônica comeu as maçãs e dormiu em seguida, certo? Então, ela traz essa ideia de soma, sabe? Mônica fez algo mais algo. Nesse caso aqui, ela comeu as maçãs e dormiu em seguida. Se eu tenho essa conjunçãozinha aqui, que traz essa ideia de adição, já vou me lembrar lá das orações coordenadas
aditivas. Aditiva porque traz essa ideia de adição. Mônica comeu e dormiu. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, aditiva. Certo? Então, ela é coordenada porque ela não depende da outra. Eu posso muito bem dizer, gente, Mônica dormiu. Tudo bem? Mônica dormiu. Dá para entender, porque é uma oração coordenada. Ela não depende dessa outra. Eu posso só dizer, Mônica comeu as maçãs. Mônica dormiu em seguida. Entendem? Então, são orações que não dependem uma da outra. Elas não se subordinam uma à outra, certo? Embora elas tenham uma relação de sentido dentro do período, tudo bem? Eu tenho um período aqui composto por coordenação, porque esse período vai o quê? Comportar orações coordenadas, orações independentes sintaticamente uma das outras. Nesse caso aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, Mônica comeu as maçãs, assindética porque não tem conjunção, e aqui eu tenho uma oração coordenada sindética porque tem conjunção, aditiva porque essa conjunção apresenta uma ideia de adição, de soma, tá bom? Segundo exemplo. A raposa se enfureceu, pois não conseguiu apanhar as uvas. A raposa se enfureceu, eu tenho aqui uma oração, certo? Essa minha oração, ela é coordenada assindética porque eu não tenho conjunção, tudo bem? A raposa se enfureceu, tudo bem? Não tem conjunção. Se não tem conjunção, é coordenada e é assindética, pois não conseguiu apanhar as uvas. Olha só, pois, aqui eu já tenho uma conjunção. Se eu tenho essa conjunção, ela está introduzindo a minha outra oração. Pois não conseguiu apanhar as uvas. Tudo bem? Eu tenho dois verbos aqui, olha, mas tem uma locução verbal, um verbo ao lado do outro, funcionando como apenas uma oração. Então, pois não conseguiu apanhar as uvas. Esse pois, ela é uma conjunção coordenada e ela traz ideia de quê, gente? Professora, ela traz ideia de explicação. Porque eu posso até substituir o pois pelo porquê. Olha só, a raposa se enfureceu porque não conseguiu apanhar as uvas. Ou seja, eu estou explicando o acontecimento aqui de minha outra oração, tudo bem? A raposa se enfureceu porque não conseguiu apanhar as uvas. Certo, gente? Então, eu tenho aqui uma oração coordenada, sindética. Sindética por quê? Porque ela tem conjunção. Explicativa, porque está explicando um fato aqui de minha primeira oração. Certo? A raposa se enfureceu porque, pois, visto que não conseguiu apanhar as uvas. Ok? Nosso próximo exemplo. Quando você chegar, ligue para seu pai. Olha só, quando você chegar, ligue para seu pai. Aqui essa minha primeira oração, gente, o que a gente pode perceber de interessante? Quando você chegar, perdão que eu deveria ter colocado uma vírgula bem aqui, olha, para separar esta minha oração dessa outra oração, tudo bem? Quando você chegar, vírgula, aqui eu tenho uma oração. Quando você chegar, eu já entendo que a minha oração aqui ela é subordinada. Tudo certo? Por quê? Porque eu já percebo que ela vai precisar de um complemento. Eu já percebo que essa informação não é suficiente para entender. Eu já entendo que tem mais informação e necessita de mais informação. Então, quando você chegar, primeira oração, ligue para seu pai. Essa minha primeira oração ela é introduzida aqui por uma conjunção. Essa conjunção, ela traz ideia de quê, gente? De tempo, professora. De tempo. Quando você chegar, assim que você chegar, no momento em que você chegar, certo? Então, traz ideia de tempo. Se ela traz ideia de tempo, eu já sei que eu tenho aqui uma oração. Como eu sei que não traz uma informação completa, eu percebo, pela leitura que eu faço, quando você chegar, ela pede mais informação. Então, eu já sei que ela é uma oração subordinada. Eu já sei que ela precisa aqui, olha, de minha oração principal. Ligue para seu pai. Ligue para seu pai. Quando você chegar, ligue para seu pai. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal, porque eu tenho uma conjunção que traz ideia de tempo. A minha outra oração, gente, ligue para seu pai, eu tenho uma oração principal, tá bom? A minha oração principal, certo? Da qual essa minha outra oração subordinada necessita para transmitir a informação. Tudo bem?
Então, aqui, oração subordinada adverbial temporal, porque ela traz ideia de tempo. Aqui eu tenho a minha oração principal. Jéssica é mais intrépida que seu irmão. Observem, como eu digo para vocês, não é um assunto difícil, só precisa de atenção. Se você perceber o sentido das palavras, se você perceber o elemento que introduz as orações, você vai saber classificar sem nenhum problema. Então, Jéssica é mais intrépida que seu irmão. O que é que eu percebo que tem aqui? Quando fala de Jéssica, eu já percebo que temos aqui uma comparação, não é isso? Está comparando Jéssica com quem? Com seu irmão. Se há uma comparação, quais são as orações que trazem essa ideia de comparação? Eu já sei que são as subordinadas adverbiais comparativas, não é isso? Jéssica é mais, olha só, mais que. Mais que é minha conjunção comparativa. Então, aqui eu tenho o que, gente? Eu tenho uma oração, Jéssica é mais intrépida, certo? Que seu irmão. Eu tenho uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Por quê? Ela traz essa ideia de comparação. Tudo bem? Tudo bem? Jéssica é mais intrépida que seu irmão, certo? Então, aqui eu já vejo que tem uma comparação aqui. Se está comparando Jéssica com seu irmão, eu vou lembrar das orações subordinadas adverbiais comparativas, certo? Estudamos tanto esse ano que fomos aprovados sem dificuldades. Estudamos tanto que... Isso faz lembrar o que, gente? Quais tipos de orações? São lembrados lá, daquele termo lá de intensidade, tanto que... Eu vou me lembrar das orações, estudamos tanto esse ano que fomos aprovados sem dificuldades. Então, aqui eu vejo que eu tive o que? Uma consequência, não é isso? Então, nós estudamos tanto que fomos aprovados. Aqui nós temos oração subordinada, adverbial, consecutiva. Por quê? Ela vai trazer o que? Uma consequência. Qual foi a consequência de nós termos estudado tanto? A consequência é o quê? Nós fomos aprovados sem dificuldades. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Estudei muito e a consequência foi o quê? Ser aprovado sem dificuldade. Embora estudando muito, ficamos de recuperação. Olha só aqui já é o contrário, né? Embora estudando muito, eu já tenho minha conjunção aqui, olha, embora. Embora ela é uma conjunção subordinativa concessiva. É semelhante, a ideia que ela introduz é semelhante à ideia das adversativas, porque tem uma quebra de expectativa. Embora nós estudamos muito, nós ficamos de recuperação. Então, nós temos o quê? Oração subordinada adverbial concessiva, certo? Concessiva, porque há uma concessão de quê? Eu estudei muito. Se eu estudei muito, o que é que tinha que acontecer? Eu tinha que ser aprovado, mas eu não fui aprovado. Eu fiquei de recuperação. Então, ela traz ideia também de oposição, de quebra de expectativa. Por isso que nós chamamos de oração subordinada adverbial concessiva, tá bom? E para finalizar, nós temos aqui, olha só esse exemplo. A acerola, que é uma das frutas mais ricas em vitamina C, é bastante utilizada nas lanchonetes. Aqui eu estou falando da acerola. Olha só aqui meu pronome relativo. Estão lembrados do exemplo anterior dos rapazes? A acerola, vamos dizer que é o meu substantivo, que é uma das frutas mais ricas em vitamina C. Olha só, o pronome relativo, ele substitui aqui termo, acerola. Ele substitui o meu termo anterior. Ele retoma essa ideia anterior e vai falar sobre ela. Observa que ele vai explicar algo. Ele vai adicionar uma informação a respeito desse termo anterior. É por isso que eu chamo de explicativo, certo? Ao contrário das orações subordinadas adjetivas restritivas, que restringe o termo, ele limita o termo, ele apenas fala daquele termo ali, a explicativa, ele vai retomar o termo e ele vai o que? Explicar algo a respeito desse termo anterior, que no caso aqui é o substantivo acerola.
Tudo bem? É por isso que essas orações subordinadas são chamadas de adjetivas, porque elas vão caracterizar o substantivo anterior de alguma maneira. Nesse caso aqui não é um adjetivo, mas é o que? Uma oração inteira, uma oração completa. No caso é essa aqui, olha, que é uma das frutas mais ricas em vitamina C. Entendeu? Aqui é uma oração subordinada adjetiva. Ela está caracterizando, ela está se referindo ao substantivo acerola. Ela é explicativa porque ela está explicando algo a respeito do termo. Ela não está limitando, não. Ela não está restringindo o termo. Ela está explicando, ela está adicionando uma informação a respeito do termo acerola. Então, nós temos o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tudo bem? Ela está explicando algo a respeito do termo acerola. Então, a acerola, que é uma das frutas mais ricas em vitamina C, é bastante utilizada nas lanchonetes. Certo? Então, professora, qual é a oração principal? A acerola é bastante utilizada nas lanchonetes. Aqui é a minha oração principal. Qual é a minha oração subordinada adjetiva? Que é uma das frutas mais ricas em vitamina C. Então, observe que a oração subordinada adjetiva, explicativa, ela vem intercalada entre vírgula, como eu falei para vocês. Ela vai vir aqui, olha, entre vírgula. É uma diferença primordial entre as explicativas e as restritivas. Olha o exemplo aqui das restritivas. Os meninos que estão de uniforme são os mais disciplinados. Olha só, aqui eu tenho meu pronome relativo. Eu já vou entender que a minha oração também aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho meu pronome relativo. Observe que aqui eu não tenho vírgula. Se eu não tenho vírgula, se essa oração subordinada adjetiva, ela não está entre vírgula, eu já sei que ela é o que? Restritiva. Isso significa que ela está se referindo apenas e unicamente aos meninos que estão de uniformes, certo? Então, imagine aí na cabeça de vocês, na sala de aula, alguns alunos uniformizados, todo mundo bonitinho com seus uniformes, e outros sem uniformes. Tudo bem? Nessa questão aqui, ela está se referindo apenas a quem? Os alunos que estão de uniforme. Isso significa que tem outros alunos lá. Tem outros alunos que não estão de uniformes. Então, ela se restringe, gente. Ela limita-se apenas aos alunos que estão de uniforme. Ela está falando só daqueles que estão de uniforme. Ela está dizendo o quê? Que eles são disciplinados. Certo? Então, aqui é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Diferença, ela não vem entre vírgula. Outra coisa, ela limita o termo anterior. Ela restringe o termo anterior. Certo? A diferença da explicativa. Porque a explicativa vem entre vírgula. A explicativa ela não restringe o termo anterior, certo? Pelo contrário, ela generaliza e ela acrescenta uma informação, uma explicação. Ela vai falar alguma coisa a respeito do termo, certo? De forma generalizada. Olha outro exemplo. À medida que você estuda, absorve mais conhecimento. Que tipo de oração eu tenho aqui? À medida que... Aqui eu tenho uma conjunção. Eu não tenho pronome relativo. À medida que é uma conjunção. Conjunção, que traz ideia de quê, gente? De proporcionalidade. É mesmo que eu falar assim, olha, a proporção que você estuda absorve mais conhecimento, certo? Então, que tipo de oração eu tenho aqui, professora? À medida que você estuda, eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional, porque ela traz essa ideia de proporção, de equilíbrio, certo? À medida que você estuda, você vai obter mais conhecimento. Isso significa que para você obter mais conhecimento, você precisa ao mesmo tempo fazer o quê? Estudar. Certo? Então, as orações subordinadas proporcionais, elas trazem essa ideia de equilíbrio entre uma coisa e outra, ou seja, é duas coisas ao mesmo tempo. Você estuda e você absorve conhecimento. Então, eu tenho minha conjunção aqui, certo? À medida que uma conjunção subordinativa proporcional traz essa ideia de proporção, eu tenho aqui a minha oração principal, absorve mais conhecimento. Ok? Então, gente, olha só, espero que tenham compreendido esse assunto, que não é difícil. Revisem no caderno de vocês, dê uma olhadinha no livro de vocês, estudem aí período composto, não façam essa prova de qualquer jeito, porque como eu falei para vocês, é a única oportunidade que temos ainda para ser aprovados. E olha só, próximo ano quero ver vocês lá no ensino médio, tá bom? Olha a mensagem aqui para vocês, o amor é o melhor presente para oferecer a quem amamos. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso.
E eu espero que esse Natal seja cheio de alegria por ter passado de ano, sem problema. Embora ficando de recuperação, mas que essa recuperação foi suficiente para obter essa nota aprovativa, tá bom? Tudo de bom para vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês até aqui. Olha só, que tem um ano novo cheio de muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.